Quando olho e penso como eu vivi, me espanto com o preço que escolhi. Me afastei do que importava, porque refleti no sacrifício meu. Quando finalmente eu ia me entregar, encontrei a cruz que estava a me chamar. Teria que morrer para viver, e agora sou feliz. Crucificado estou com Cristo, já não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Sua cruz jamais me pedirá o que eu não possa dar, pois é dele a força, não há maior sacrifício. Crucificado estou com Cristo, que vive em mim. Sempre ouço o Salvador a me chamar pra morrer, assim como Ele fez. Entrego minhas mãos ao meu me liberta ao prender-me lá na cruz. Eu glorificarei por seu poder. Reconheço todo o seu sofrer, e pelo poder do seu viver, eu agora sou estou com Cristo, já não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Sua cruz jamais me pedirá o que eu não possa dar, pois é dele a força, não há maior sacrifício. Crucificado estou com Cristo, que vive em mim. A ti entrego o meu ser, então tua cruz não foi em vão, pois Jesus Cristo vive em mim, e morrer me traz salvação. Crucificado estou com Cristo, já não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Sua cruz jamais me pedirá o que eu não possa dar, pois é dele a força, não há maior sacrifício. Crucificado estou com Cristo, que vive em mim. Crucificado estou com Cristo, que vive em mim. Boa noite. Boa noite a todos.
Obrigado por terem vindo. Um rapaz juntou as únicas economias que ele tinha, porque ele tinha um sonho, fazer uma viagem de navio. E ele juntou as economias, conseguiu comprar com muita dificuldade a passagem, e no dia do embarque estava lá ele, sem nenhum dinheiro, tudo que ele havia economizado, ele havia gasto para comprar o bilhete, a passagem de navio. E como sabia que não tinha dinheiro, o que ele fez? Ele fez a mala e encheu de enlatados, lata de sardinha, biscoitos, goiabada, e pensou, bom, eu não vou ter dinheiro para mais nada, então eu vou comer escondido na cabine, mas o importa é que eu vou realizar o meu sonho e vou fazer essa viagem. E no primeiro dia estava lá ele na hora da refeição, dentro da cabine, trancado, abriu uma lata de sardinha, começou a comer torrada com goiabada, e aquele cheirinho da comida do navio entrando por debaixo da porta da cabine, torturando, mas ele pensou, não, mas eu estou realizando o meu sonho, o que importa é que eu estou viajando. No segundo dia, a mesma coisa, comendo torrada com goiabada e aquele cheiro torturante daquela comida gostosa. No terceiro dia, aquilo começou a ficar insuportável. Ele não aguentava mais comer torrada e goiabada, e ele resolveu passear um pouco pelo restaurante, vendo aquelas comidas gostosas. Aí, num determinado momento, ele se aproximou assim do garçom e disse assim, escuta, me diz aqui, me dá uma informação. Quanto custa mais ou menos um prato deste aí que os passageiros estão comendo? Mais ou menos o preço. E o garçom olhou para ele e disse assim, desculpe, eu não entendi, senhor. Não, estou perguntando mais ou menos o preço dessa refeição, custa mais ou menos quanto? E o garçom disse, não custa nada, está incluso no preço do bilhete. Ele havia passado 3 dias comendo torrada com goiabada, sem saber que a refeição estava paga. E às vezes estamos vivendo a vida, nos alimentando espiritualmente de goiabada com torrada, sem saber que o banquete que Jesus preparou para nós, um banquete espiritual, está totalmente pago. E a gente fica aí se alimentando de torrada com goiabada na vida espiritual. Nós vamos seguir de onde nós paramos na quarta passada. E eu deixei aqui uma pergunta para ser respondida. Quantos se lembram? A questão era a seguinte, nós dissemos aqui que quando o casal desobedeceu a ordem de Deus no Jardim do Éden, eu coloquei aqui que Satanás lançou um desafio a Deus. Praticamente na mente dele um checkmate. O inimigo pensou assim, agora ele vai ter que cumprir a sua lei, a penalidade para a desobediência era a... Qual era a penalidade? A morte. E houve a desobediência, ela se concretizou. Então o inimigo de Deus pensou assim, agora Deus vai ter que cumprir a pena da lei, vai ter que matar o casal. E aí eu vou mostrar que eu tenho razão. Eu venho dizendo desde lá do céu que é impossível Deus ser ao mesmo tempo justiça e amor. A tese dele é que essas são duas coisas inconciliáveis. Ou Deus é justiça, ou Deus é amor. Satanás diz, não dá para conciliar essas duas coisas. Então agora, ele vai ter que cumprir a sua justiça e vai ter que matar o casal. E então eu vou dizer, cadê esse amor? Onde está o amor que ele prega? Mas, se por um acaso ele resolver perdoar, então não deveria nem ter feito a lei. Se era para fazer e abolir, não deveria ter feito. Se ele resolver perdoar, então eu também quero ser perdoado. Checkmate. Ele pensou, Deus não tem saída. De qualquer maneira eu provo que eu saí vencedor dessa parada. E eu disse aqui na aula passada. E agora? Como é que Deus sai deste argumento? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13. E vamos ver como é que Deus saiu desta situação. Apocalipse 13, eu vou ler o verso 8. Apocalipse 13, 8. E diz assim, e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo.
E aqui eu aprendo uma coisa. Havia desde a eternidade um plano para resolver esse problema. Algumas pessoas imaginam que aquele problema que Satanás causou lá no Jardim do Éden pegou Deus desprevenido. Mas não é isso que eu aprendo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E a questão é a seguinte, então. Quando Deus deu livre-arbítrio ao casal, ele já sabia que o casal faria mau uso? Sim ou não? Sim ou não? Lógico que sabia. Deus sabe todas as coisas. Mas a Bíblia diz que Deus já tinha um plano para resolver isso. Um plano, ele não foi pego desprevenido. Havia já um plano na eternidade se o casal resolvesse fazer mau uso do livre-arbítrio. Então, primeira lição que eu aprendo aqui. As coisas não aconteceram de uma hora para outra. Deus está e sempre esteve no comando. Sempre. Conduzindo todas as coisas. E ele tinha um plano desde lá a eternidade, que se houvesse a desobediência, se os nossos representantes falhassem, ele já sabia como resolver isso. Não foi pego desprevenido, embora Satanás imaginasse ali um checkmate, uma jogada de mestre. E alguns ficam pensando, que plano seria este? Qual seria a arma de Deus para resolver esse problema? E a nossa surpresa vem quando descobrimos que a arma de Deus era uma cruz. Deus ia enfrentar essa rebelião e esse problema grave com uma cruz. Pensem um pouquinho comigo. Vamos raciocinar um pouquinho. A Bíblia menciona que Lúcifer, depois Satanás, abaixo da trindade divina, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, abaixo da trindade era o ser mais sábio do universo. É com este ser que Deus está lidando. O mais sábio abaixo da trindade divina. Mas vocês repararam que a grande arma que Deus vai usar, que na verdade é o amor, é exatamente a única que este ser sábio não conhece. Deus vai lutar contra ele no único campo que ele não conhece, que é o amor. Ele tem cultura, ele tem esperteza, ele tem sabedoria, ele é muito bonito, ele é tudo. Ele só não conhecia a profundidade do amor de Deus. Esta é a arma que Deus escolheu. Algo que ele não seria capaz de compreender. Deus não foi surpreendido. Ele sim. O inimigo sim. Ele foi surpreendido com a arma. Porque ele não conhece o amor de Deus. Ele poderia contar com tudo, menos que o próprio Deus saísse do seu lugar santíssimo no céu e viesse aqui resolver o problema. E a solução de Deus foi a seguinte: Deus não muda a sua lei porque a sua lei é eterna. A sua lei é justiça. É o retrato do seu caráter. Ele não pode mudar. Deus também não mudou o seu amor, nem a sua misericórdia. Não mudou nenhuma das duas coisas. E veio aqui resolver o problema. Pessoalmente. O Cordeiro. O plano de Deus desde a eternidade envolvia um cordeiro. E como é que funciona isso? O que é exatamente isso? Qual era o plano de Deus que muita gente no mundo ainda não conhece? Ainda não sabe. Abre lá, 1 João, capítulo 3. Primeiro vamos ver aqui a missão de Jesus. O que Jesus veio fazer aqui? 1 João, capítulo 3, eu vou ler o verso 8. 1 João 3, 8. Ele diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir, em algumas traduções, desfazer as obras do diabo. Primeira coisa. Para que Jesus Cristo veio a esse mundo? A Bíblia disse aqui, a primeira missão dele: desfazer as obras do diabo. Primeira coisa que ele veio fazer aqui: desfazer as obras do diabo. Que obras são essas? O que Jesus veio reverter, desfazer? Vamos ver juntos? Vamos lá no Velho Testamento,
livro de Isaías. Isaías, lá no Velho Testamento, no capítulo 59. Isaías 59, e diz o seguinte, verso 2. Isaías 59, 2. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pode parar aqui. O pecado, as iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Entender isso é muito importante. No momento que o pecado entrou na nossa natureza, houve uma separação entre o homem e Deus. Por isso o homem não pode mais ver a Deus. Há uma separação, há um abismo entre nós e Deus. Esta monstruosidade, essa separação, esse abismo foi provocado pelo pecado. E acontece que Jesus veio aqui desfazer isso. Ele veio remover essa separação, retirar. Ele veio nos unir de novo a Deus. Ele veio restabelecer um relacionamento que foi rompido. Algo de muito grave. Perder o relacionamento com Deus, ficar separado de Deus, é aquilo que de mais terrível pode acontecer a um ser humano. E Jesus veio com uma missão que só Ele poderia fazer isso, porque Ele é Deus. Só Deus poderia restabelecer esse contato. Somente Deus, mais ninguém. Vamos ver Efésios capítulo 2. Efésios 2. Vamos ver aqui. Efésios 2, eu vou ler o verso 14, que diz assim: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu, olha só, destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. O que Jesus fez? Destruiu, removeu a parede que nos separava de Deus. Removeu, restabeleceu o contato. O nosso relacionamento com Deus foi restabelecido por Jesus, porque Ele veio tratar aqui do problema do pecado, que é o que faz separação. Como funciona exatamente o plano de Deus para romper essa barreira e restabelecer o nosso relacionamento? Exatamente no que se refere, a que se refere este plano? Como funciona o plano de Deus para a minha vida e para a sua? Que é a coisa mais fundamental que eu preciso entender. Esse plano, como ele se desenvolve. Vamos ver. Vamos começar a analisar agora o plano de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 4. Eu preciso ter aqui uma informação importantíssima a respeito de Jesus. Importantíssima para o plano, para o desenvolvimento do plano. Hebreus capítulo 4, veja o que está no verso 15. Hebreus 4,15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas, o que diz aí? Sem pecado. Sem pecado. Jesus jamais pecou, diz a palavra de Deus. Ele esteve aqui neste mundo, sofreu na carne humana, teve dores, passou por tudo que nós passamos, tudo, e jamais cometeu um só pecado, nem sequer em pensamento. Jamais pecou. É importante compreender isso. Vamos ver a nossa situação? Agora Romanos capítulo 3. Olha só a diferença. Romanos capítulo 3. Olha o que diz aqui. Verso 10. Romanos 3:10. Diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Olha o verso 23. Pois, o que diz aí? Quantos pecaram? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só o que aconteceu. Lá no Jardim do Éden, quando Eva, nos representando, desobedeceu a Deus, nós aprendemos que o pecado entrou na natureza humana. Por intermédio de Eva, o pecado entrou na natureza humana. Significa que
toda a sua descendência, toda a descendência de Eva e Adão, nasce com essa natureza do pecado. É como um vírus que já vem no sangue, chamado pecado. E a Bíblia diz, todos pecaram. Todos. Por quê? Porque não existe jeito de não pecar, porque eu nasço com essa natureza. Uma criança, um bebê de colo, basta ele começar a andar e a falar e ele vai pecar. Não tem como, há uma inclinação para o pecado. O ser humano peca porque ele tem isso na natureza. Olha a nossa situação. Nenhum escapa da morte, porque Deus diz que o salário do pecado é a morte. A pena estabelecida para o pecado é a morte. Portanto, nenhum ser humano escapa dessa penalidade. Eu e você, quando nascemos, quando nós viemos ao mundo, nós viemos salvos ou perdidos? Salvos ou perdidos? Perdidos, gente. Eu já nasci perdido. Porque eu venho com a condenação junto comigo. Basta eu começar a falar, a pensar e a andar, que eu vou pecar. Eu estou perdido. E é preciso eu entender isso, que eu no mundo, eu não preciso fazer nada para me perder. Eu estou perdido. Já nasci perdido. E aí é que surge uma questão séria. Muito séria. Se alguém aqui não disse, deve estar pensando, peraí, Mauro, mas eu não vejo justiça nisso. E eu poderia dizer, se eu estivesse no lugar de Eva, ou se eu estivesse no lugar de Adão, eu não teria desobedecido a Deus. Posso dizer isso ou não posso? Se eu estivesse no lugar dela, eu não teria desobedecido. Então eu digo para Deus assim, o Senhor está sendo injusto comigo, porque eu estou herdando uma penalidade que eu não mereço, porque eu não tenho escolha. Eu estou nascendo perdido. Eu já venho com o pecado na natureza, então eu não tenho escolha. Onde está meu livre-arbítrio? Não é uma boa questão? Eu não tenho escolha. Eu já venho ao mundo com o pecado na natureza. Eu já nasço perdido. Não é justo. Eu deveria ter tido a oportunidade de estar no lugar de Eva, porque eu teria tomado outra decisão. E essa é uma interrogação que fica quanto à justiça de Deus. E Ele precisa resolver isso. Porque hoje aqui posso dizer, Senhor Deus, o Senhor é injusto, porque eu não tive oportunidade, eu estou perdido. Deus já sabia disso? Sim ou não? Será que no plano de Deus Ele não contava com isso? Sim ou não? Deus sabe do que ele seria acusado, quais seriam os nossos questionamentos, porque o ser humano ele se considera muito esperto. Ele acha que ele pensa em coisas que Deus não pensou. O ser humano acha assim que ele é de uma esperteza e que Deus não tinha previsão para essas coisas. Deus já sabia desse problema? Como é que ele vai resolver isso? Olha quantos questionamentos levantados. O checkmate de Satanás e hoje o questionamento aqui do Mauro. Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo. Eu não estive no lugar de Eva para decidir. Só que eu acabei herdando a consequência da decisão que ela tomou, não eu. A Bíblia diz que ele tinha um plano. Como é que funciona esse plano então? Lembram-se? Todos pecaram, exceto Jesus. Vamos ver como funciona o plano? Você está em Romanos 3. Vira uma página. Romanos 5. Agora a Bíblia vai revelar o plano. Romanos 5. Olha o plano aqui. Verso 12. Olha o que diz aqui. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vocês entenderam? Entenderam? Aqui diz assim. Como por um só homem, quem é esse homem? Adão. Por um só homem o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, o que mais que entrou? A morte. Você conhece algum ser humano que pisou nesta terra que não morreu? Você conhece alguém? Quando Deus diz uma coisa, é para valer ou é de brincadeira? Deus disse que o pecado gera morte. Eu não conheço um ser humano que tenha escapado dessa penalidade. Todos morrem. Todos, ninguém escapa. Por quê? Porque Deus disse. E o homem não pode mudar o que Deus diz. A ciência está lutando aí para tentar descobrir um jeito do homem viver eternamente, mas não consegue. Deus disse. Mas a Bíblia diz assim, como por uma só desobediência, a desobediência de uma só pessoa, o pecado entrou e depois do pecado a morte. E a morte atingiu a
todos os homens, porque todos pecaram. Olha a nossa situação aqui. Eu estou provando que o que eu descrevi aqui está na Bíblia. Agora vamos ler atentamente o verso 18. Romanos 5, verso 18. Diz assim: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Preste bem atenção agora. Isto aqui é fundamental. Se você esquecer tudo que você aprendeu até agora neste curso, por favor, não se esqueça o que você vai ouvir agora, porque você vai conhecer o plano de Deus. Por um só homem, por uma decisão errada, toda a humanidade herdou a consequência. Então Deus toma uma decisão. Ele mesmo vem a este mundo, em carne humana, na natureza humana, como homem, vive nesta terra, e a Bíblia diz que ele não cometeu um só pecado. Mas acontece que Satanás o levou à cruz, o pendurou e o matou na cruz. Eu pergunto, se ele não tinha nenhum pecado, a pena de morte se aplicava a ele? Era para ele a pena de morte? Mas ele pagou uma penalidade que não era dele. Se não era dele, de quem era? Nossa! Não, faz assim com o dedo. Minha. Ele pagou por mim. Faz assim com o seu dedo. Ele morreu pagando a pena que é minha. Aí, quando Satanás compreendeu isto aqui, ele foi lá tentar falar com Deus e disse assim: Senhor, peraí, mas isso não é justo. Como assim? Quer dizer que ele morre na cruz e a humanidade está salva? E Deus disse assim: espera um pouquinho. Pelo erro de um só, todos pagaram. Pela decisão correta de um só homem que não pecou, todos podem se beneficiar dela. O que há de injusto nisso? Sabe o que Deus está fazendo? Está dizendo assim: Mauro, veja bem, você não está reclamando que se você estivesse no lugar de Adão, você teria agido diferente? Pois eu vou te dar uma nova oportunidade. Jesus morreu na cruz e pagou a penalidade da morte. Agora a decisão está com você. Você escolhe Jesus ou Satanás. E a sua escolha é que daqui para frente é o que vai valer. Agora o que você escolher é como se você estivesse no lugar de Eva lá no Jardim do Éden. Agora a escolha é sua. Estou devolvendo para você a escolha. A pena foi paga. Você está liberto da pena. A questão é vida eterna ou morte eterna. Morrer, eu vou morrer aqui. Vou chegar aos 50, 60, 70, um dia eu vou morrer. Mas a conversa aqui não é de morte aqui agora, não. Deus está falando de vida eterna. Ou você morre para sempre, ou você depois de morto vai ressuscitar e vai viver para sempre. Deus vai te devolver a vida. Mas você tem que fazer uma escolha muito séria. Porque o que aconteceu, o plano de Deus, era um plano de substituição. A penalidade que recaiu sobre a humanidade através da má decisão, da má escolha de Eva, esta penalidade que recaiu sobre a humanidade foi paga por Jesus na cruz. Ele pagou. A pena não era para ele pagou a pena de uma outra pessoa. Ele não pagou a pena dele. Ele já pagou na cruz. Só que ele era Deus, era o único que podia fazer isso. Ele era e é. O único que poderia. Porque alguém poderia pensar: peraí, Mauro, mas como assim pagar pelo outro? Então você morre e você pode pagar pela sua mãe, pela sua irmã? Não, porque há um pequeno detalhe. Eu tenho pecado. Eu estou pagando por mim mesmo. Só pode pagar por mim quem jamais pecou. Se você encontrar outro nome no universo, outro nome sem ser o de Jesus Cristo, que esteja nessa condição, por favor me informe. Se há alguém que possa pagar por você e por mim sem ser Jesus Cristo, a não ser aquele que não tinha pecado. Você compreende isso? Só ele podia pagar, mais ninguém. Porque ele não tinha pecado. Todos os que têm pecado não podem pagar pelo outro. Não estamos em situação de pagar. Vou te dar um segundo motivo para mostrar que só Jesus podia fazer isso. Ele é o autor da lei. Ele fez a lei,
Ele criou a penalidade, ele é amor, ele vem e paga a pena da lei, porque ele não pode mudar a lei. Isso é a maior prova para o mundo hoje, para o mundo cristão que diz que a lei de Deus foi mudada, que Jesus revogou a lei de Deus na cruz, que ele acabou com os 10 mandamentos quando ele morreu. Que absurdo, gente! Pois Jesus morreu, porque a penalidade da lei tinha que ser cumprida. E ele pagou a pena da lei, dando a maior prova de que a lei está em vigor. Se a lei pudesse ser abolida, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, ele mudava a lei. Que absurdo o mundo cristão prega. Se a lei pudesse ser abolida, Jesus não precisava ter morrido na cruz. A maior prova de que a lei está em vigor é a morte de Jesus para pagar a penalidade da lei, porque ela está em pleno vigor. Isso acaba com outra acusação, com outro argumento. Alguém poderia chegar para Deus e dizer assim: Senhor, mas não é justo. Quer dizer que o sujeito apronta a vida inteira, é safado, é pilantra. Vamos pensar no ladrão, que a Bíblia fala, o chamado, entre aspas, bom ladrão. Aquele homem foi morrer na cruz porque ele não prestava, ele não valia nada. E alguém podia dizer: Senhor, mas não é justo isso, esse cara só aprontou. Aí um dia ele aceita Jesus e está salvo. É assim que funciona. É assim que funciona? Por que é justo? Você já se perguntou isso? Por que é justo assim? Porque ele veio ao mundo com uma natureza estranha contra a qual ele não pode lutar. Porque para Deus não faz diferença se alguém está pagando por 50 pecados e se alguém tem só 3. Para Deus não faz diferença. Pecado é pecado e gera morte. Então, quando Jesus morre na cruz, sabe qual é a resposta que Deus dá? Fala assim: o que você está querendo dizer para mim? Você está querendo dizer que o sujeito que aceitou Jesus está salvo e ficou barato para ele? A vida do meu filho é barato? Custou barato isto? Custou barato? Não custou não. Custou o valor mais caro que o universo não pode pagar: a vida de Jesus Cristo. Então não diga assim: que ele fez um monte, aceitou Jesus, está salvo. O preço para que ele se salve é muito caro. Porque é a vida de Jesus Cristo. É muito caro. Então que absurdo dizer-se assim: aprontou, aceitou Jesus e vai se salvar. Mas a regra da salvação é essa mesmo, meu amigo e meu irmão. Você precisa compreender isso. Não há outro meio de salvação e de se obter a vida eterna a não ser através do plano de Deus, que é sábio, que é correto. Nós não temos a menor condição de discutir com Deus. Você está percebendo? A culpa pelo pecado, ela não foi apagada. Deus não passou a mão na cabeça do pecador e disse assim: não, tá bom, então você... Não, a culpa não foi apagada, ela foi transferida. É outra coisa. Onde você está vendo apagar a culpa? Onde você está vendo Deus dizer assim: não, deixa para lá, não, vamos isentá-lo? Não. A culpa passou de uma pessoa para outra. A culpa foi transferida para Jesus. Deus não inocentou o culpado, não. Deus não passou a mão na cabeça do pecador. Deus não esqueceu o pecado, não. Deus não disse assim: não, tudo bem, isso aí eu tinha falado isso, mas eu estava brincando. Não, senhor. A culpa foi transferida para Jesus. Isso é muito grave. Porque alguém tem que pagar. O pecado, ele gera morte. E a pena tem que ser paga. E Deus cobrou a pena da lei. Só que ele próprio, na pessoa do seu filho, é que pagou. E pagou um preço caríssimo. E aí, existe uma outra coisa que eu não posso deixar de ver. Jeremias, capítulo 23. Todas as vezes que eu me refiro a esse verso, Jeremias 23, eu sempre digo que, como advogado, isso aqui para mim foi algo que, quando eu estudei, me deixou tremendamente confuso, porque vai contra tudo aquilo que a gente aprende. Eu, como advogado, estudei direito e, de repente, chego na palavra de Deus e descubro o que está aqui. Jeremias 23, verso 6, diz assim: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro.
Este será o seu nome com que o nomearão. Preste atenção. O Senhor, o que diz aí? Nossa justiça. Por que eu digo que este verso aqui, ele é como se tirasse o chão assim de um advogado? Porque na faculdade de Direito eu aprendo que a justiça é um bem a ser alcançado. É isso que se aprende na faculdade. A justiça é um bem a ser alcançado, a ser atingido. É um valor supremo da sociedade. Justiça. Vem a palavra de Deus e diz assim, mais do que isso, Mauro, muito mais. Justiça, a de Deus, não é um bem, não é algo, é alguém, é uma pessoa. A justiça de Deus é uma pessoa. Para eu me salvar, eu não tenho que fazer coisas boas que me deem merecimento à salvação. Para eu me salvar, eu tenho que conhecer a pessoa justiça, que é a pessoa de Jesus. A pessoa justiça. Muda completamente o conceito. Porque a salvação deixa de ser pelas obras e passa a ser pela fé nesta pessoa. Eu sempre dou um exemplo jurídico. Talvez pela minha profissão os exemplos jurídicos sejam mais fáceis. Imagine que uma pessoa me deve dinheiro, R$1 milhão. E ele não tem condições de me pagar. Não tem. Emprestei dinheiro e ele não tem como me pagar. Imagine que ele tem um irmão muito rico. E esse irmão vem ao meu escritório e diz assim, Mauro, quanto é que o meu irmão lá está te devendo? Eu digo, ele me deve R$1 milhão. E ele disse assim, tá bom, então eu vou pagar a dívida dele. Abre o talão de cheque, faz o cheque de R$1 milhão, me pede o recibo e eu dou o recibo. E ele sai do meu escritório com o recibo e me deixa o cheque de R$1 milhão. Eu pergunto, a dívida está paga, sim ou não? Sim ou não? Estou vendo gente na dúvida. Ele me deu o cheque, eu dei o recibo. A dívida está paga? Sim ou não? Estou vendo as pessoas divididas. Mas não é vocês que estão errados, não. É que é preciso estudar direito para entender isso. E vocês não são advogados, não são obrigados a entender isso. Vou explicar juridicamente. A dívida não está paga. Vou explicar por quê. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine que no dia seguinte, aquela pessoa que me deve vem ao meu escritório e diz assim, Mauro, eu soube que o meu irmão esteve aqui ontem no seu escritório para pagar a minha dívida. Só que eu não me dou com o meu irmão e eu não quero nada dele, eu não aceito nada dele. Você pode devolver o dinheiro dele. Eu vou te pagar, nem que eu trabalhe até o último dia da minha vida, mas eu vou pagar cada centavo para você. Eu não aceito que o meu irmão pague nada no meu lugar. Você devolva. Eu não aceito. Eu pergunto, ele, para comigo, ele continua meu devedor ou não? Sim ou não? Qual a razão? É um termo jurídico aqui. Falta que ele aceite. Para uma dívida estar paga, é preciso o aceite do devedor. Porque se o devedor não dá a sua concordância, ele continua devendo, porque ele não aceita que alguém pague por ele. Ele continua devedor. Juridicamente, é preciso que ele aceite que a dívida foi paga no lugar dele. Você poderia dizer, mas quem que não vai aceitar? Eu dei um exemplo de alguém que poderia não aceitar. Não quero nada daquela pessoa. Eu não aceito. O que falta então para que a dívida esteja paga? Que ele aceite. Eu pergunto, Jesus morreu na cruz. Ele pagou a minha dívida? Sim ou não? Sim ou não? O que falta? Que eu aceite. Senão ele pagou por todos, menos por mim. Ele paga por todos, menos por mim, porque eu não aceito. Ele proporcionou salvação a toda a humanidade. Ele proporcionou. Só que a salvação depende da aceitação individual de cada pessoa. É preciso que o pecador aceite essa transferência de culpa. A culpa sai do Mauro e vai para Jesus. Eu preciso aceitar. Se eu disser, eu não aceito que Jesus morreu no meu lugar, a culpa permanece comigo e eu perdi a minha salvação. Alguém pode estar pensando, mas Mauro, quem não aceitaria? Quem? Quem não aceitaria? O mundo aí fora não aceita. O mundo aí fora sabe disso que nós estamos conversando aqui? As pessoas que estão aí fora, nas televisões, nas novelas, nos teatros, sabem disso? Sabe no que elas creem, sua maioria? Elas creem que elas vão voltar aqui numa suposta outra vida que não existe, para pagar um karma, para elas irem evoluindo espiritualmente, para elas pagarem o que fizeram de errado.
E o que Jesus pagou na cruz por elas? Nada. Elas vão voltar numa suposta outra vida para pagar. Em outras palavras, estão dizendo para Jesus: o senhor pode ter pago por quem o senhor quer. Por mim não, porque eu vou cumprir meu karma e eu venho aqui de novo. Sutileza do Espiritismo. Simplesmente retira de você a salvação só porque você não aceita. Satanás não precisa de mais nada, só precisa que você creia no Espiritismo para que você perca a sua salvação. Porque você está dizendo para Jesus: eu não aceito que o senhor morreu no meu lugar, eu vou voltar aqui numa outra vida para pagar. Já pensou nisso alguma vez? Sutileza do Espiritismo. Simplesmente retira a salvação de uma pessoa, porque falta um requisito fundamental. Por isso eu disse aqui, alguém olhou para mim e falou: mas Mauro, quem não vai aceitar? Dei um exemplo ou não dei? Dei um exemplo de alguém que não aceita, porque acha que vem aqui pagar. Perdeu a salvação simplesmente. Em termos, porque a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Se essa pessoa, se esse irmão que está em outra religião desconhece o que nós estamos falando, se ele está enganado, há salvação para ele. Porque Deus perdoa o tempo da ignorância. Deus não cobra o que eu não sei. Agora, se a verdade chegou a esta pessoa, e essa pessoa não aceitou e quer continuar onde está, aí o problema é dela. Aí o problema passa a ser dela. Porque teve contato com a verdade e não aceitou. Ela prefere ficar com as suas convicções pessoais. Fez uma escolha. Deus deu uma nova oportunidade. Está ela no lugar de Eva. E ela fez a sua escolha. Esse é o problema. Sabe? Qual é a minha parte então na salvação? Se Jesus foi para a cruz, morreu no meu lugar, qual é a minha parte? Eu já falei aqui. Aceitar. O que diz lá João 3,16? Nós não precisamos nem abrir a Bíblia para ler esse verso, né? Tem que estar aqui na nossa mente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Crer em Jesus. Em outras palavras, aceitá-lo como meu Salvador. Essa é a minha parte. Tão simples. E por que o mundo não faz isso? Não é simples demais? O sujeito estava condenado à morte num estado americano que tinha pena de morte. Estava na cadeia esperando o dia da execução. Só que chegou numa data especial e o presidente da República nos Estados Unidos, ele tem o poder de perdoar um criminoso condenado à morte. Sabiam disso? Em alguns estados, o presidente da República pode tirar a penalidade. E naquele dia ele escolheu um prisioneiro, exatamente aquele. Foi visitá-lo na cadeia levando a carta. Ao chegar lá, no início, na entrada do presídio, os amigos viram o presidente, correram na cela dele e disseram assim: o presidente está aí, rapaz. Ele veio trazer para você o perdão. Você não vai ser mais morto. E ele disse: o quê? Presidente? Vem, vai com outra, rapaz. Você acha que eu vou acreditar nessa história aí? Estou falando sério, rapaz. O presidente está aí e fala: vai mentir para outro, tem mais o que fazer, rapaz. Você acha que eu vou acreditar nessa sua historinha? Que presidente nada, eu não acredito em nada disso. Mas ele quer falar com você. Mas então diga a ele que eu não vou receber o presidente. O prisioneiro foi lá e falou: presidente, olha, ele é muito revoltado, ele disse que está achando que é brincadeira e disse que o senhor pode ir embora, que ele não vai recebê-lo. O presidente dobrou a carta, botou no bolso e falou: bom, vou escolher um outro. Foi embora. No dia da execução estava lá ele e ele ficou sabendo que era verdade. Na hora de morrer. E quando soube que era verdade, ele fez só um pedido: que gravassem uma mensagem dele ao mundo. E as câmeras nele, as luzes das televisões, ele disse: por favor, digam ao mundo e aos meus companheiros de prisão que eu não estou morrendo pelos crimes que eu cometi. Simplesmente eu morro neste dia porque eu não aceitei o perdão do presidente. Todos nós teremos a oportunidade de dizer: diga ao mundo que eu não estou perdendo a vida eterna por todos os pecados que eu cometi na vida, por todas as coisas erradas que eu fiz. Não, eu não vou perder a minha vida eterna por isso. Eu vou perder a minha vida eterna porque eu não aceitei o perdão
de Deus. Eu não aceitei que Jesus morrendo no meu lugar para me perdoar. E eu posso perder a vida eterna por isso. Porque eu não aceitei, a minha dívida estava paga. E eu não aceitei. E eu perco a eternidade por isso. Quero encerrar. Uma pergunta para encerrar. E onde entram as obras? Alguém pode dizer assim, peraí, Mauro, mas... Ok, eu aceito Jesus esta noite aqui no auditório. Aceito como meu Salvador. E aí, tudo bem? Quer dizer então que eu continuo aprontando, vivendo, fazendo o que eu quiser, porque eu já aceitei Jesus como Salvador? É assim que funciona? Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, vamos ver como funciona. Gálatas 2, verso 20, um dos versos que eu mais gosto na Bíblia, dentre tantos. Gálatas 2, 20 diz assim: estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Pode parar aqui. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, Cristo vive em mim. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, acontece um milagre que nós não podemos explicar. Cristo se instala em mim, na minha vida, e a Bíblia diz que já não sou eu quem vive, mas Ele vive em mim. Aí eu pergunto, dá para continuar fazendo besteira na vida quando Jesus começa a viver em mim, no meu coração? Será que dá para eu dizer assim, não, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aí as pessoas continuam me vendo bebendo, fumando, me drogando, continuo com amantes, vivendo uma vida de promiscuidade. Eu aceitei Jesus como meu Salvador? Aceitei nada, aceitei da boca para fora. No meu coração eu não aceitei. Porque o dia que eu aceitar Jesus de verdade, a Bíblia me diz que Ele entra e começa a viver em mim. Eu posso não mudar no dia seguinte. Eu posso demorar alguns anos para mudar. A Bíblia chama isso de processo de santificação. Mas eu vou mudar um pouco a cada dia. Isso você pode ter certeza. Mas você não tem a dúvida. Eu vou mudar um pouco a cada dia. Isso é uma obra, a santificação pode demorar uma vida. Mas é um processo. Porque quem aceita Jesus de verdade, entra no processo de santificação. Está justificado por Jesus. Quanto tempo demora a justificação? Para eu ser salvo. Quanto tempo? Segundos. Eu posso obter a minha salvação agora aqui, numa fração de segundos. Eu fecho os meus olhos e digo a Jesus, eu o aceito como meu Salvador pessoal. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos e diga, Senhor Jesus, eu o aceito como meu Salvador pessoal. Pronto. Nesta fração de segundos, todos aqueles que disseram isto aqui, de sinceridade de coração, neste exato momento, estão absolutamente salvos. Eu falo isso com a autoridade que está na palavra de Deus. Neste minuto, todas as pessoas que estão nessa sala estão salvas. Para me manter salvo, eu entro no processo de santificação. Agora eu preciso me manter salvo. Eu preciso continuar andando com Jesus. Eu estou salvo, preciso me manter. É simples assim. Não tem complicação. Todos nós estamos salvos. Você não está se sentindo mais leve? Ao saber que você está salvo aqui. O que importa o que está acontecendo aí fora no mundo? Não importa, você está salvo. Deus tem algo muito melhor para nós na eternidade. Deixa eu mostrar o último verso dessa noite. Último verso, Efésios capítulo 2. O livro seguinte, você está em Gálatas, avança um livro só, Efésios capítulo 2, para confirmar tudo o que eu disse aqui. Efésios 2, verso 8, último verso da noite. Efésios 2, 8 diz assim, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha só, a Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus, é de graça. Não é pelas obras, disse aqui com todas as letras. Nada que eu faça vai me dar merecimento à vida eterna. Nada. Eu não posso comprar a vida eterna com obras. Nada. É de graça, é um presente de Deus. Você não compra a vida eterna.
Agora disse assim, que depois de salvo, eu sou salvo para as obras boas, não pelas obras boas. Você entendeu? Não são as obras boas que me dão salvação, que me garantem a salvação, não. É a fé em Jesus. Agora diz que uma vez salvo por Jesus, eu sou salvo para praticar obras boas. Aqui entram os mandamentos, a lei de Deus, que nós vamos chegar lá nesse curso. Nós vamos chegar lá. Quer dizer que uma vez salvo eu não preciso mais guardar a lei de Deus, posso fazer o que eu quiser? Não. A Bíblia diz que uma vez salvo, eu sou salvo para as boas obras. Resumindo, as obras servem para me salvar? Mas servem para me manter salvo? Sim ou não? Elas não servem para me salvar, mas elas servem para me manter salvo. Aí entram as obras. Nós vamos estudar isso aqui melhor. Um homem chamado Chuck Noll, ele foi um presidiário na época do presidente Nixon. E esse homem cumpriu pena, saiu da cadeia e tornou-se um grande missionário. Chuck Noll, é um personagem verdadeiro. E uma vez ele veio aqui ao Brasil e quis visitar um presídio que estava sendo administrado por cristãos em São José dos Campos. História verídica. E esse homem queria conhecer esse presídio exatamente por causa da administração cristã, filosofia cristã. Ao chegar no presídio em São José dos Campos, ele se admirou com algumas coisas. Logo à entrada, o assassino que abriu a porta do presídio para ele estava muito bem vestido, barbeado, boa apresentação, e o conduziu ao interior do presídio, e lá ele viu aqueles homens todos trabalhando, havia paz, nas paredes quadros com salmos. Ele encontrou uma harmonia naquele presídio que ele nunca tinha visto em lugar nenhum. O presidiário que o acompanhava, muito solícito, até que o conduziu a uma sala e disse assim: esta aqui é a solitária. Existe apenas uma pessoa cumprindo pena na solitária. O senhor quer entrar? E Chuck Noll disse assim: meu amigo, eu visitei os presídios do mundo inteiro, você acha que eu tenho medo ou receio de ver uma cela solitária? Eu não tenho medo nada disso, você pode abrir, por favor. E o presidiário lentamente foi abrindo a porta e na sala havia apenas um crucifixo na parede com a imagem de Jesus Cristo. E o presidiário disse assim: ele está cumprindo pena por nós. Esses homens todos, quando descobriram isso, quando conheceram a verdade, jamais foram os mesmos. Jamais conseguiram ser os mesmos. Eles conheceram a liberdade e a cela não é mais lugar para eles. Eles estão vivendo aqui fora, aguardando um dia sair, mas jamais conseguiram ser os mesmos ao descobrirem que ele está cumprindo pena por nós. E nós? Será que já entendemos isso? Que Jesus já pagou. Tudo foi pago, o preço já foi pago e custou muito caro. Será que essa noite você entendeu o plano de Deus para resolver toda aquela confusão lá do céu, depois no jardim do Éden, todos os questionamentos? Você percebe que Deus não mudou a sua lei, provou o seu amor na cruz, um amor que nós não conseguimos entender, e Satanás ficou realmente totalmente perdido e sem argumentos. O argumento dele é: se ele perdoar vocês, ele terá que me perdoar também. E Deus está dizendo para ele: aceite Jesus como seu Salvador e você terá perdão. E agora? O que faz Satanás? Aceite Jesus como seu Salvador e você também será perdoado. Há justiça nisso ou não há? Essa é a justiça de Deus. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Que você, ao sair daqui esta noite, lembre-se, você está salvo por aceitar Jesus, mas você deve se manter salvo. E só tem um jeito de fazer isso: não solta da mão de Jesus. Não desgruda dele um minuto. E certamente você vai estar com ele na eternidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sinais dos tempos.
A vida do homem sem Deus é sem significado, sem destino e sem importância. Muitos lutam para dar importância à vida e se tornarem importantes na sociedade através de posses e posições. Ignorar a Deus na vida é tentar disfarçar a existência, buscando na vida material a resposta para o vazio do coração. É Deus quem valoriza a vida do ser humano. Você não precisa fazer tanto esforço como faz para manter suas aparências, sendo escravo de seus desejos egoístas. Você não precisa disputar, nem dissimular, para ocupar o espaço que você procura. Deus não dá valor a essas coisas. Deus valoriza você do jeito que você é. Deixe a vida fútil, então, e deixe Deus transformar você. E nós? Será que já entendemos isso? Que Jesus já pagou. Tudo foi pago. O preço já foi pago. E custou muito caro. Será que essa noite você entendeu o plano de Deus para resolver toda aquela confusão lá do céu, depois no jardim do Éden? Todos os questionamentos. Você percebe que Deus não mudou a sua lei. Provou o seu amor na cruz. Um amor que nós não conseguimos entender. Aceite Jesus como seu Salvador e você terá perdão. E agora? Aceite Jesus como seu Salvador e você também será perdoado. Essa é a justiça de Deus. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Lembre-se, você está salvo por aceitar Jesus, mas você deve se manter salvo. E só tem um jeito de fazer isso. Não solta da mão de Jesus. Não desgruda dele um minuto. E certamente você vai estar com ele na eternidade.